Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mentoria. E estou aqui com o Ed Carlos, está na sala aqui. Vou puxar aqui já a câmera para o Ed Carlos, tá? Olá, Ed Carlos. Bom dia mais uma vez, Ed Carlos. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Samuel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um alô para a galera aí. O Ed Carlos, ó, a câmera do Ed Carlos virou aqui. O Ed Carlos está com um probleminha na câmera lá, a câmera toda hora está virando. Mas para você que está assistindo essa mentoria aí, você não vai atrapalhar em nada, não, tá bom? Bom, a gente estava conversando aqui, né? Eu e o Ed Carlos, e a gente estava falando sobre tratamento com casais, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui nessa mentoria hoje sobre como funciona na realidade o tratamento com casais. Quando eu falo tratamento com casais, eu estou falando do tratamento quando eles têm um problema ali em comum, geralmente problema mesmo de relacionamento, né? E o Ed Carlos tinha me feito uma pergunta: como é que a gente faz um trabalho assim eficaz com esses casais? Bom, nós temos diversas formas de trabalhar com casais, a depender também da necessidade, da demanda de cada um deles, né? De cada um desses casais. Mas de forma específica, no tratamento que a gente faz, na metodologia que a gente utiliza aqui, eu trabalho de forma individual com os casais, mesmo para tratar o mesmo problema em comum entre eles. E a gente estava conversando sobre isso aqui, não foi, Ed Carlos? Enfim, vamos lá. Ed Carlos me perguntou aqui se a gente trataria juntos, não foi, Ed Carlos? Isso. Faça a sua pergunta de novo aí para o pessoal ouvir aqui, para o pessoal entender. Igual eu te perguntei, eu queria saber como você abordaria atendimento em casais. Claro que possa ser que traga problemas iguais, mas com núcleos diferentes, né? Exatamente, exatamente. Foi essa abordagem que a gente estava falando. O problema pode ser um problema em comum. O sintoma ali, né? O sintoma que o casal está vivendo pode ser um sintoma em comum. Por exemplo, discussões no relacionamento. Né? Agora, a causa desse problema, desses sintomas, pode ser diferente para cada um deles. Inclusive, você tinha me falado, Ed Carlos, que na grande maioria das vezes, e é fato isso, na grande maioria das vezes, os casais que têm problemas com ciúmes, por exemplo, né? O Ed Carlos estava falando isso aqui mais cedo, devido geralmente, não que seja a regra, tá? Mas geralmente é uma questão de autoestima baixa de algum deles ou de ambos, né? Porque uma pessoa quando está com autoestima, né, lá embaixo, ela tende a se incomodar com algumas situações. E a gente estava conversando sobre isso. Não necessariamente que tenha que haver uma situação, tipo assim, um motivo para o ciúme. Vamos imaginar aqui que a pessoa está com autoestima baixa e ela não está se sentindo bem aparentemente. A autoestima dela está tirando a própria apreciação de si mesma, né? Própria já está falando, estou sendo redundante aqui, mas é isso mesmo. Ela não está se apreciando mais, ela não está se achando bonita, não está conseguindo se arrumar, porque a autoestima está baixa e tal. Enquanto isso, o cônjuge é vaidoso, vaidosa, né? Gosta de se arrumar. Não necessariamente que o cônjuge esteja fazendo algo de errado, mas só o fato daquela pessoa estar com a autoestima baixa e ver o cônjuge com a autoestima lá em cima, se sentindo bem, se arrumando, isso já faz com que a pessoa que está com a autoestima baixa tenha ciúmes. E não é ciúme apenas um ciúme do cônjuge com outra pessoa. Não, é um ciúme da própria pessoa, do cônjuge em si. É Pode falar. aquela questão de ciúme de tudo e de todos, né? De tudo e de todos. Inclusive do ciúme só da aparência, literalmente, do cônjuge. Às vezes não viu nada fora, Sim. não viu o cônjuge trazendo nada, tipo assim, o cônjuge, a cônjuge, ele é muito comunicativo lá fora e tá chamando a atenção das mulheres, dos homens, de alguém para se relacionar com ele, por exemplo. Não tá acontecendo nada disso. Mas só o fato do cônjuge estar bem, da pessoa estar bem, traz um ciúme da pessoa que está com a autoestima baixa. Porque ela não consegue estar bem ali também. Tá? Inclusive, eu estava falando, Ed Carlos, você lembra aí, que, por exemplo, vamos supor que seja os ciúmes. Sejam discussões, talvez, no relacionamento. Vamos imaginar aqui que a mulher
né? Ali, vamos supor aqui que seja um relacionamento homem-mulher, né? A gente não está definindo o tipo de relacionamento aqui, né? A gente tá trazendo um Esse é o mais relacionamento. comum, né? A gente tá citando o mais comum. É mais comum. Eu estou trazendo a personificação de um homem e de uma mulher para ver os gêneros diferentes e problemas diferentes que surgem por conta do gênero em si, né? Aí vamos supor que uma mulher ela teve problemas com o pai. E o pai chegava alcoolizado em casa, batia na mãe, traía a mãe, né? E tinha todo esse tipo de problema. E aí aquela figura paterna, masculina, na vida dela foi uma figura que trouxe problemas. E esses problemas foram gerados na infância, no decorrer da vida dela, e se tornaram problemas emocionais. Quando ela casa, não que seja regra, mas isso acontece de forma muito comum, quando ela casa, ela termina transferindo todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos, a visão que ela tinha do pai, ela termina transferindo para o marido. E não necessariamente o marido ele seja aquela pessoa que o pai dela foi com a mãe, mas ela transfere aquela imagem e aqueles sentimentos em relação ao marido. Aí começa a gerar brigas, problemas, ciúme, enfim. A- Pode falar, pode falar. Às vezes, só pelo fato desse ciúme exacerbado, possa ser que ele possa buscar outra companhia fora do relacionamento. Também acontece de isso trazer um problema. Mas vamos dizer que isso não tenha acontecido. Vamos dizer que isso não tenha acontecido. Que não houve um problema externo aí. A gente está trazendo o problema ainda para um âmbito interno entre os dois, né? Entre o relacionamento. Aí vamos dizer que ainda não aconteceu isso ou que não tem acontecido. Porque pode acontecer sim. Pode acontecer por problemas, por exemplo, a pessoa tem. Cobrança demais no relacionamento. Oi? Pode gerar, né? Cobranças demais no relacionamento. Conversas demais, enfim. Tem uma frase que diz assim, ó, dê uma reputação a uma pessoa e ele fará de tudo para manter essa reputação. Se a gente dá uma reputação má para uma pessoa, e a gente bate muito em cima daquela tecla, no subconsciente da pessoa, muitas vezes, não que seja regra, mas muitas vezes acontece o seguinte: ah, tá falando que eu sou isso, então eu vou ser isso mesmo. E às vezes não é de forma consciente. É de forma inconsciente, subconsciente. A pessoa fala assim: ah, tá falando tanto isso que eu vou fazer mesmo. Ela não fala conscientemente. O subconsciente dela fala: pois eu vou agir mesmo, eu vou fazer isso mesmo que tá me falando. Eu tô sendo acusado, né? Então eu vou agir. Mas vamos imaginar que isso não tenha acontecido. Vamos imaginar que os dois ali eles estejam no seu relacionamento de forma íntegra no relacionamento, mas estão com problemas. Aí, pegando esse exemplo que eu dei agora da mulher ali, né? Eu tô falando mulher por parte feminina em si, tá, gente? Ela tenha tido problemas com o pai. Aí ela traz esses sentimentos para dentro do relacionamento. Aí vamos imaginar que o homem, né, ele vem ali para o relacionamento e ele também teve problemas, ou problemas com a mãe, relacionados com a mãe, ou problemas relacionados de outro relacionamento que ele já tenha tido, não propriamente um casamento, mas um relacionamento de namoro, de conhecer uma pessoa, ou qualquer outro tipo de problema que ele possa refletir isso na mulher dele, na esposa dele, na cônjuge dele ali. E aí, talvez até um problema realmente também de autoestima. Ele tem autoestima baixa. O Ela. medo de ser trocado, né? Como é que é? Em ambas as partes. O medo de ser trocado, tanto para o homem como para a mulher. Também tem isso, o medo de Tem ser aquela trocado. questão também de um dos dois ter, exemplo, ter sido traído. Aí já traga toda aquela questão de ser inferior para esse relacionamento. Também. E, inclusive, o seguinte, às vezes não precisa nem ser uma traição conjugal. Não precisa ser uma traição conjugal. Vamos imaginar que esse homem, você me deu uma pontinha aqui para um desfecho aqui. Vamos imaginar que esse homem, né? Eu estou falando do homem e mulher separado para vocês entenderem, né? A personificação aqui de gênero e problemas que podem afetar cada um. Vamos imaginar que ele, quando criança, ele foi rejeitado numa amizade de criança. Ele estava ali e os amiguinhos ali, de uma forma, ele gostava muito de um amigo ali, né? E esse amigo, de forma. Ele não era recíproco, vamos dizer assim. Não tem aqueles amigos que a gente gosta tanto da pessoa, mas a gente sente que ela não gosta da gente o quanto a gente gosta dela. Existe isso na Um dá vida. preferência a outro, né? Exatamente. Aí vamos imaginar aqui que ele na infância, vou botar na infância aqui, ele foi rejeitado numa amizade. Os coleguinhas saíram, não brincaram com ele, enfim, ele gostava muito de uma pessoa e essa pessoa não era recíproca com ele naquela amizade e ele se sentiu rejeitado. Isso vai trazer um problema de autoestima para ele ali. Não que seja a regra, sempre eu falo, tá, pessoal? Não é que é regra isso. Mas vamos supor que nesse caso Na grande maioria das vezes é o que acontece. acontece, né? Então vamos dizer que nesse caso aconteceu. Ele se sentiu rejeitado numa amizade.
Aí, na fase adulta, no seu casamento, no momento em que ele está vivendo uma vida conjugal, ele volta a ter aquele mesmo sentimento de quando criança e foi rejeitado por um amigo ou por amigos tal. E ele sente isso com a esposa. Ele fala assim: poxa, eu acho que ela está me rejeitando. Poxa, eu acho que eu não sou suficiente para ela. Poxa, será que ela não vai me trocar aqui por alguém? Aí começa ali os ciúmes, as discussões e os problemas. Olha só, o problema dela, nesse caso que eu estou montando aqui, foi com o pai, trazendo todo aquele sentimento do relacionamento do pai e a mãe para dentro do relacionamento dela. O problema dele já foi um problema com as amizades de criança. Foi rejeitado. Só que o problema em comum dos dois agora é rejeição, ciúme, autoestima baixa e gera discussões de relacionamento. A tão conhecida DR, né? Ah, vamos fazer uma DR agora, a gente tá em DR. Discussão de relacionamento. O problema se torna em comum. E aí eles procuram o profissional, né? Nos procuram agora e falam assim: olha, a gente não está conseguindo, a gente se ama, inclusive, mas a gente não está conseguindo ter um bom relacionamento. E agora, nós terapeutas, o que fazer? Bom, existem várias formas, técnicas, métodos de tratar esses tipos de problemas, tá? Por exemplo, eu trabalho com constelação sistêmica. Na constelação sistêmica, a gente pode trabalhar com constelação sistêmica individual ou coletiva, com várias pessoas. Poderíamos trabalhar com a constelação sistêmica juntos ali. Mas dentro da metodologia que a gente está aplicando aqui, terapêutica, inclusive essa metodologia faz parte da formação terapêutica em hipnose clínica completa, tá? Eu tenho uma formação terapêutica, se você não sabe ainda que está me assistindo, eu tenho uma formação terapêutica completa, e talvez você que está assistindo já esteja participando dessa formação também, onde a gente pega qualquer pessoa do absoluto zero e a gente consegue formar essa pessoa como terapeuta dando o passo a passo completo. Inclusive o Ed Carlos participa disso, né? O Ed Carlos ele está dentro dessa mentoria com a gente, justamente aprendendo o passo a passo completo da nossa metodologia. Então, dentro dessa metodologia, eu trabalho de forma individual com cada um dos pacientes ali, mesmo que seja para tratar um problema em comum. Pode falar, Ed Carlos. O que você falou aí é o que vai distinguir se você vai tratar os dois ou só um parceiro do casal aí. Porque se os dois apresentam essa baixa autoestima, você vai ter que tratar os dois. Agora, se é a questão só do homem ou a mulher, você vai tratar só um só. Uma vez você tratando essa baixa autoestima em um só, você já consegue melhorar o relacionamento. Isso é que vai Exatamente. distinguir se você vai tratar os dois ou não. Se os dois Exatamente. apresentam os mesmos padrões. Isso, exatamente. Olha, essa questão aí que o Ed Carlos colocou agora é interessante. Porque assim, vamos imaginar que no casal ali, só um deles teve a iniciativa de buscar um tratamento, o outro não quer. A gente vai tratar o que quer. Por quê? A gente trata o que quer ser resolvido, porque na realidade, nesse ponto aí, a gente não está tratando o relacionamento mesmo que a gente trate os dois, a gente não está tratando o relacionamento deles. A gente está tratando o indivíduo, cada um deles. Vamos imaginar aqui, não é o que eu desejo para ninguém aqui, tá? Mas vamos imaginar aqui que depois de um tratamento desse, cada um fique resolvido de si mesmo. Poxa, eu tô resolvido de mim mesmo, eu tô bem e tal. Aí um tá resolvido, o outro tá resolvido. E depois eles decidam falar assim, ó, vamos finalizar nosso relacionamento, vamos seguir, cada um seguir sua vida. Isso pode acontecer, né? A gente não tá tratando um relacionamento, a gente tá tratando um indivíduo. E eles podem chegar a uma conclusão de que não vamos seguir o nosso relacionamento. Isso é com eles. Pode falar. Que o melhor para ambas partes é cada um seguir o seu caminho, né? Não continuar com esse relacionamento destrutivo. Exatamente. Vamos imaginar que isso possa acontecer. Não é o que eu desejo para ninguém, mas que isso possa acontecer. Como também eles podem falar, poxa, eu tô me sentindo tão bem, você tá se sentindo tão bem, nosso relacionamento melhorou muito. Vamos continuar agora pro resto da vida, né? O tempo que a gente desejar. Então isso vai ser uma decisão. Pode falar. Que os dois estão vivendo juntos e o relacionamento está lá no Maravilhas, né? Exatamente. Então, assim, o trabalho do terapeuta aqui é tratar o indivíduo. Tá? A situação do relacionamento, eles vão decidir. Eu já tratei pessoas que estavam mantendo um relacionamento e o relacionamento não estava legal. E depois que eu tratei essas pessoas, eles decidiram, falaram assim, olha, não é o que eu queria para minha vida manter esse relacionamento. Só que os dois saíram do relacionamento, saíram bem.
se sentindo muito bem e foram seguir, cada um foi seguir sua vida e ficou muito bem isso. Já aconteceu isso já. Como já aconteceu também de pessoas serem tratadas e depois o relacionamento dessas pessoas se tornarem as mil maravilhas, porque elas conseguiram se resolver. Então aqui, o trabalho do terapeuta é tratar o indivíduo, no nosso caso, da nossa metodologia. Existem terapeutas de casais, eu já fui terapeuta de casal durante um bom tempo, tá? Existe um ministério, Mariage Ministério International, e eu fui líder desse ministério durante um bom tempo, que é um Ministério Internacional de Casais, que eu tratava ali o casal, os dois juntos, mas não é dentro dessa metodologia que a gente utiliza aqui, não. Então, dentro da metodologia que a gente utiliza aqui, eu trato o indivíduo, né, de forma individual. Porque Pode falar. às vezes o casal vai buscar terapia, quer que você garanta que depois de passar por essa terapia, o relacionamento deles vão ser a mil maravilhas. Isso é uma decisão deles dali para frente. Pois Agora é. sim, é muito comum. Então, Pode falar. é o que eu te falei. Não quer dizer que ele passou pelo tratamento que o relacionamento deles vão melhorar. Igual você falou, você está tratando o indivíduo. O que você vai fazer é que cada um se trate como indivíduo, não o casal, o Exatamente. relacionamento. É muito comum que o relacionamento, depois de um tratamento, o relacionamento fique tranquilo, em paz. Agora, a questão se eles querem manter o relacionamento ou não, aí é outra história, né? Mas vamos aqui para o indivíduo, né? Tratando o indivíduo. Então, assim, vamos imaginar aqui que está tratando uma mulher que teve problemas com o pai e está tratando um homem que teve um problema de. Deu um branco aqui agora, um problema de rejeição. Rejeição. Gente, vocês sabem, vocês que me conhecem, que me acompanham, sabem, tá? Eu tive Covid 2 vezes. Em uma das vezes eu fiquei 68 dias em tratamento, e depois disso a mente já não é mais a mesma. Dá branco direto. Então se eu der um branco aqui, vocês já sabem, tá? Agora mesmo deu um brancozinho rápido aqui, voltou. Dá um apagãozinho na mente rapidinho. Mas vamos lá. O que é que acontece? Estamos tratando indivíduos. Vamos imaginar aqui que a gente vai tratar esse homem, né? Eu tô falando aqui, não tô falando de gênero, eu só tô dando exemplos, tá, pessoal? Hoje ninguém pode estar falando de gênero mais que gera uma polêmica dele. Não tô gerando polêmica. Tô falando assim, um casal, um homem e uma mulher, se forem dois homens, se forem duas mulheres, isso aí na mente de vocês. Mas eu tô especificando quem é quem aqui. Vamos tratar aqui esse homem, por exemplo, que eu dou exemplo aqui, que teve um problema de rejeição. Vamos tratar a rejeição dele. Essa rejeição pode ter gerado um problema de autoestima. Essa rejeição pode gerar ciúmes, porque a autoestima muito provavelmente vai gerar Vai gerar ciúmes. também questão de relacionamentos abusivos, né? Porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai aceitar tudo, desde que ela conviva com seu parceiro. Exatamente, no caso do relacionamento. E outra coisa, Carlos, que é interessante a gente falar aqui, um relacionamento abusivo, muitas vezes, ele é. Quer dizer, não é que muitas vezes ele é aceito pela pessoa que está sendo abusada. Ele é aceito. De forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente. Essa pessoa ela termina aceitando essa abusividade. E quando ela aceita essa abusividade, isso aumenta na vida dela. Aí você pode me falar assim, você que está assistindo agora, fala assim, mas eu não tenho o que fazer. Por exemplo, geralmente o sexo feminino ele é mais oprimido de uma forma geral pela sociedade, dentro do relacionamento, e é considerado sexo frágil, né? Porque as mulheres estão tomando o espaço delas dentro da sociedade, família e tudo. Mas sempre foi considerado sexo frágil, e por isso é o sexo que tem que baixar a cabeça. Então isso já foi criado na sociedade, na família, e geralmente as mulheres baixam a cabeça. Aí a gente fala assim, mas uma mulher pode estar assistindo agora e falar assim, mas eu não aceito essa situação. Eu estou vivendo, mas eu não aceito, eu quero me libertar. A aceitação que eu estou falando aqui não é uma aceitação só lógica, racional. É uma aceitação também subconsciente. Porque quando o subconsciente ele se sente frágil o suficiente para não revidar, não é nem revidar para ser agressivo, mas para não querer sair dessa situação, aí está sendo gerada uma aceitação. Então, assim, de alguma forma, a pessoa que está sendo aí oprimida, que está sendo agredida, ela tem que buscar essa libertação dentro de si primeiro. E aí depois buscar meios e recursos para que possa expandir isso para ser resolvido. Mas a questão aqui não é nem a questão
dessa abusividade em si. É a questão de cada um se sentir bem. E no caso do homem, se a gente tratar aqui, no caso do homem específico, esse, né, que a gente está falando aqui, que a gente criou aqui agora, o problema dele é uma autoestima. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também. Ó. Ele está com autoestima baixa. Mas por ser homem, né, ele se acha superior à mulher e ele vai oprimir a mulher ali agora, porque ele não quer ser traído, ele não quer que a mulher viva a vida dela, porque a autoestima dele é baixa e ele se sente. Ele sente ciúmes, então talvez ele oprima ali a esposa, a mulher. Pode falar. Às vezes essa baixa autoestima não vai fazer com que ele só vai fazer com que ele aceite supostas situações que o parceiro possa fazer, mas ele pode descontar tudo no seu outro parceiro. Exatamente. Talvez essa autoestima desse homem, ela não se manifeste como autoestima em relação a outra pessoa. Você olha pra ele e parece que ele tá bem, tá? Parece que ele é um cara, pô, o cara é resolvido, mas às vezes não. Ele mantém aquela imagem de bem resolvido pra oprimir a outra pessoa, pra que a outra pessoa não se sobressaia em relação a ele. Pode falar. É igual aquela questão daquele cara se mostrar muito masculino, durão. Às vezes ele passou por situações que fizeram com que ele endurecesse, né? Exatamente. E aí essa auto-baixa estima, ela talvez não se apresente como uma auto-baixa estima. Você não veja ele meio caído, você veja ele mais Por isso, na ofensiva, vamos dizer assim, em relação ao relacionamento. E aí vai por isso que é prejudicar. tão interessante você buscar entender, porque às vezes muitos terapeutas não conseguem enxergar o porquê que ele formou esses padrões dele. Agora, a partir do momento que você consegue enxergar que foi aquela questão de rejeição, ou até apanhou muito na vida, que tornou essa pessoa ser como ela hoje é hoje. Exatamente. Deixou ela dura, né? Deixou ela agressiva, resistente. Resistente ao relacionamento em si. Mas está gerando Ela problema entende isso, né? Então que é se ela essa. não agir Pode falar. dessa maneira, ela vai sofrer como antes. Por isso que ela se impõe dessa maneira. Exatamente. Ela não quer mais passar pela rejeição. E aí, por isso, ela termina oprimindo a outra pessoa. Então, a gente tratando nesse caso aí específico, a gente falou de auto-baixa estima por uma rejeição. A gente tratando essa rejeição na infância, a gente consegue fazer com que essa pessoa hoje ela se sinta bem, não se sentindo mais rejeitada, não sentindo que a qualquer momento ela pode ser rejeitada ali pelo cônjuge, né? Pela cônjuge, e não oprimindo mais e também se sentindo bem no relacionamento. Fala assim, não, eu tô bem resolvido. Se a pessoa tiver que fazer alguma coisa, que faça, mas eu tô bem resolvido. Então, Independente tô de de boa. estar com ele ou não, né? Exatamente. Aí, por um lado, a gente tratou o lado dele, né, de um dos cônjuges. Agora a gente vai tratar isso agora com outra pessoa. No caso da outra pessoa, no caso desse caso específico que a gente falou que é uma mulher, essa mulher ela não sofreu uma rejeição, ou talvez tenha sofrido também uma rejeição, mas o problema maior dela é a imagem que ela tem do pai. A gente foi um exemplo que a gente deu aqui, né? É a imagem que ela tem do pai, uma imagem de um opressor. Olha só, ela teve uma imagem de outra coisa. Uma coisa puxa a outra. Eu tenho aulas aqui falando do foco seletivo. Tá? Você já ouviu falar daquela pessoa que tem um dedo podre para escolher uma pessoa? Né? Só escolhe sempre as pessoas naquela característica. Né? Isso eu tenho aulas aqui dentro do curso A falando. questão Pode falar. dela não se sentir capaz de escolher algo melhor, né? Ela não se sente capaz e, na realidade, a mente dela só mostra aquilo para ela. O foco seletivo, a projeção seletiva, caso você que está me assistindo agora não tenha assistido essa aula, está dentro do meu curso, tá? Do curso de formação terapêutica completa. O foco seletivo ele traz o seguinte: tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você pensa, por mais que seja aquilo que você não quer para sua vida, é isso que você vai atrair. Na realidade, você não é que você vai atrair, é isso que você vai enxergar. Todas as possibilidades, boas e ruins, estão na nossa frente. A gente só consegue enxergar aquilo que a gente vivencia na nossa mente. Exemplo: quem nunca comprou um carro? E esses dias eu estava tratando uma paciente, ela tinha comprado um Celta bege. E convenhamos que Celta bege não é um carro que é tão popular no sentido assim de ser um Celta e bege ao mesmo tempo. A gente vê Celta preto, né? Celta preto, Celta prata, Celta branco, vermelho. Agora o bege não é uma cor tão. O Celta é um carro comum, popular, mas o bege, o Celta bege não é um carro que eu acho que não foi fabricado tantos. Eu pelo menos eu não vejo tantos. O dela era um Celta bege.
Só que quando ela comprou esse Celta bege, ela só via Celta bege na frente dela em todo lugar que ela ia. Ou um Celta igual ao meu, ou um Celta igual ao meu. Isso chama-se foco seletivo e projeção seletiva. É quando nossa mente projeta aquilo que está na nossa mente. A gente só consegue enxergar aquilo. Por exemplo, uma mulher que engravidou. Se você é mulher e tem filhos, você passou por isso que eu vou te falar aqui agora. A mulher engravida e ela, quando ela engravidou, ela agora começa a ver, né? Poxa, a minha patroa também engravidou. A outra funcionária da minha patroa engravidou. A minha funcionária engravidou. A minha Ela só foca prima naquilo. engravidou. Como é que é? Ela só foca naquilo. Ela só foca naquilo. Então ela começa a ver. Ela fala assim: poxa, todas as mulheres que eu conheço estão grávidas no mesmo tempo. Na realidade, não. Na realidade, é porque o pensamento dela está na gravidez. Então ela vai começar a enxergar pessoas que estão na mesma situação que ela. Passa na frente de uma loja ali de artigos infantis, fala: nossa, essa loja aqui de artigos infantis eu nunca tinha visto, abriu agora. Aí a pessoa que está lá fala: não, a gente já tem 10 anos que nós estamos aqui nesse ponto aqui, no mesmo lugar. Ela não, nunca tinha visto. Porque a mente dela começa a projetar agora aquilo que ela quer, a necessidade dela. O que é que acontece? Eu já estou dando aula de foco seletivo aqui, vou sair, tá? Dessa aula, porque isso aí vocês vão aprender aqui no curso. Mas o que é que acontece? A pessoa que tem, né? Poxa, fulano tem um dedo podre para escolher pessoas, só escolhe pessoas com o mesmo problema. Na realidade, é o que ela viveu. Ou o que está na mente dela. Talvez ela não tenha nem vivido aquilo, mas é aquilo que ela tem medo que aconteça com ela e está na Ela mente não se dela. sente merecedor de buscar por algo melhor, né? A questão não é nem que ela não se sinta merecedora. Isso é subconsciente. Ela não sabe disso. Ela não sabe que ela só vai conseguir enxergar as pessoas com os mesmos problemas. Os mesmos problemas que o pai dela tinha. Porque ela vai conseguir identificar as pessoas que têm os mesmos problemas e características que o pai dela tinha. Por mais que ela não enxergue de forma consciente isso na pessoa, mas o subconsciente dela vai enxergar. Mas ela, às vezes ela não entende que essa visão sobre essa pessoa é porque o subconsciente dela identificou algo parecido com o pai. Aí o que é que acontece? Ela simplesmente identifica nessa pessoa, ela consegue distinguir essa pessoa das demais pessoas que ela conheceu e termina se atraindo por essa pessoa e não sabe o porquê. Quando começa a conviver, ela começa a descobrir que essa pessoa tem aquelas mesmas características do pai. Só que aí às vezes já é tarde. Mas quem foi que fez isso com ela? O cérebro dela, a mente dela, o subconsciente dela que levou ela a essa pessoa. Aí ela decide terminar esse relacionamento. E passa um tempo, ela encontra outra pessoa, se atrai por essa pessoa novamente. Aí ela descobre que a pessoa tem as mesmas características. Porque, na realidade, isso de forma subconsciente, a mente dela buscou aquela pessoa. Porque a referência de parceiro, de homem, de cônjuge que ela teve foi o pai dela com a mãe dela. Então ela só consegue enxergar pessoas assim. Então é por isso que a gente tem que tratar isso. E aí a gente vai agora, nesse caso específico que a gente está falando aqui, a gente vai nessa mulher. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô olhando aqui no tempo de gravação. Aqui. A gente vai nessa mulher agora, né? A gente vai fazer o tratamento agora dessa pessoa. E no caso dessa pessoa específica, o problema foi com o pai. Né? A gente criou essa história aqui. E o que a gente vai tratar agora? A gente vai tratar esse problema que ela teve com o pai. Olha, a fase de criança ainda, criança, adolescência, foi criada nisso, e ela teve esse problema. Então a gente vai tratar este problema específico primeiro ponto, para que ela se sinta bem. Ela se desbloqueie em relação a esse problema. Segundo, para que ela não reflita esse problema na pessoa com quem ela está se relacionando. Que às vezes aquela pessoa não é, inclusive, aquela pessoa que ela acha que ela projetou a imagem do pai naquela pessoa, mas ela vai ver o pai, a imagem do pai, sem saber que é a imagem do pai, que é a imagem paterna, vai ver naquela pessoa que ela convive agora. Então a gente vai tratar para que ela não projete mais os problemas do pai em cima daquela pessoa. E se porventura essa pessoa tiver realmente as mesmas características que o pai dela tenha, que ela não seja afetada mais porque ela foi desbloqueada. E se porventura ainda eles venham a não dar certo no relacionamento, ela não venha buscar outra pessoa com as mesmas características. Olha como é que é importante isso aqui. Então, assim. Ela entender que ela é capaz de arrumar algo melhor, né? Quando você mexe na autoestima dela, você faz com que ela enxergue isso. Exatamente. E como eu falei, às vezes não é consciente. Às vezes não é consciente. No tratamento, depois da ressignificação, tem o processo de tratamento, né? Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que o processo de tratamento hoje que eu utilizo é um protocolo que eu criei, tá? E dentro desse protocolo,
tem um processo da ressignificação, e após o processo da ressignificação, eu faço um processo de autoconsciência. Né? Consciência, não é inconsciência. Um processo de autoconsciência depois da ressignificação. Primeiro eu trabalho o subconsciente da pessoa, a parte inconsciente da pessoa, e depois que eu finalizo esse tratamento, eu trabalho agora a parte consciente dela. Tá? Eu faço um papel inverso. Eu não começo pelo consciente, eu começo pelo inconsciente, o subconsciente, depois vou para o consciente. Quando a gente trabalha na ressignificação dessa pessoa, que já é uma etapa já dentro do processo de tratamento, aí eu trabalho com inclusive o foco seletivo. Eu gosto muito de falar do foco seletivo, da projeção seletiva, geralmente na minha quarta consulta com a pessoa. O protocolo de consulta são de 3 a 5 consultas, tá, pessoal? O tratamento que a gente tem. Então, geralmente na quarta consulta eu trabalho consciente. Aí sim eu vou mostrar para ela o porquê que ela buscou aquele problema. O porquê que aquilo aconteceu com ela. Aí sim, agora, Ed Carlos, de forma consciente, essa pessoa vai começar agora a trabalhar nos seus pensamentos para que ela não traga novamente aqueles mesmos problemas. E aí ela, uma vez trabalhando de forma consciente, ela meio que organiza o subconsciente dela, dá comandos para o subconsciente dela. De forma consciente, ela dá comandos para o subconsciente não se envolver mais com esse tipo de problema. Né? Mas tudo acontece de forma inconsciente ou subconsciente. Tá? Tudo isso acontece de forma subconsciente. Pode falar. Coisas que ela vivenciou, seja lá na infância ou também na vida adulta, vão levar a que esses padrões façam com que ela escolha parceiros que ela não se dê bem. Exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa, de forma inconsciente, ela escolhe os mesmos problemas para a vida dela. Então a gente tem que quebrar esse padrão. Capaz o suficiente para querer algo melhor, né? Exatamente. Ela pode até. Aí é a questão da autoestima, né? A questão da autoestima. Ela não se acha capaz o suficiente, bem o suficiente para encontrar pessoas boas. Mas mesmo que essa pessoa não tenha um problema de autoestima, tá? E ela se sinta bem, se ache bem o suficiente, mas o padrão que tem na mente dela são de pessoas com problemas. O subconsciente dela vai trazer essas pessoas para a vida dela. Porque assim, todas as pessoas estão na frente dela, mas o subconsciente dela vai identificar de forma prioritária essas pessoas. E a princípio ela não vai, talvez ela não veja que essas pessoas têm esses mesmos problemas. Tá? E essas pessoas que têm esses problemas é porque elas têm bloqueios emocionais também que precisam ser tratados. Agora, de forma separada, o que é que a gente fez aqui nesse tratamento, né? Que a gente criou aqui agora? A gente tratou que tinha problema de autoestima por ter sido rejeitado quando criança, e na fase adulta agora, dentro do relacionamento, ele não se sente confiante, ou ela não se sente confiante, tem ciúmes, acha que vai ser rejeitado, e às vezes, se for ele tiver um perfil, essa pessoa tiver um perfil, eu tô falando de homem, mas às vezes a mulher também tem um perfil que sobrepõe o perfil do homem, né? Um perfil comportamental. E aí, às vezes, ela é agressiva, às vezes ela briga, às vezes, né? Causa todo aquele problema. Então pode ser um homem, pode ser mulher. Pode falar. A palavra é não ser bom o suficiente para o parceiro, né? Exatamente. Se comparando, fazendo cobranças. Não se sente bom o suficiente, autoestima baixa, só que o perfil comportamental pode ser de uma pessoa altamente executora. Ela, por mais que a pessoa tenha uma autoestima baixa, mas ela pode ter um perfil executor. Mas naquela situação ela está com a autoestima baixa. Pode falar. Situações que levam esses mesmos, no caso seria pessoas que agem de maneira diferente, mas com o mesmo problema de raiz. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa que tem autoestima baixa, ela tenha um perfil planejador. A gente já está falando agora de perfil comportamental, tá? Análise comportamental aqui agora. Olha quanta coisa tem, gente, dentro disso. Né? Ela tem um perfil comportamental agora planejador, tá? E esse perfil planejador, ela tendo autoestima baixa, ela vai ajudar. A autoestima dela é baixa. Ela não se sente bem o suficiente para se destacar, né? Aí o que é que acontece? O perfil comportamental dela pode ser um perfil planejador, e aí talvez ela não se veja crescendo, mas ajude o cônjuge a crescer. Mas ela não se sente bem e ela não vai ser feliz naquele relacionamento e vai ter problema por conta disso. Agora, se essa mesma pessoa que está com problema de autoestima, ela tiver um perfil executor, que pode acontecer isso, uma pessoa altamente executora, mas está com problema de autoestima, porque são bloqueios, ela pode fazer o seguinte: como ela tem um perfil executor e a autoestima dela está baixa, ela vai sobrepor a outra pessoa para que a outra pessoa não cresça, para que a outra pessoa não apareça mais que ela. E aí pode gerar problema de relacionamento. Uma vez
uma vez não aparecendo, ele não vai se destacar e menos pessoas vão se influenciar ele. E isso corre menos chance dela perder ele. Exatamente. E aí ela termina sendo o opressor da outra pessoa. Por mais que a autoestima dela seja baixa, mas ela tem um perfil executor forte o suficiente para oprimir a outra pessoa. Então a gente trata essa pessoa, trata esse problema de autoestima, faz com que ela se sinta bem, ao ponto de, por mais que a outra pessoa esteja se destacando, esteja bem, esteja crescendo, mas isso não vai afetar ela. Ela não vai se sentir afetada com isso, porque a autoestima dela tá bacana. Ela fala, não, eu continuo, tô indo bem e tal. Então, isso vai fazer com que uma parte dos dois do relacionamento se sinta bem o suficiente para diminuir ali aqueles problemas. Gera menos conflito ou começar encerrando os conflitos. Agora, a gente trata a outra parte, tá? A outra pessoa, justamente aí a mulher que teve, ou a pessoa que teve o problema com o pai e tal, vamos desbloquear ela em relação à imagem que ela lança em cima do cônjuge agora, aos bloqueios que ela tem em relação ao relacionamento. Tem pessoas que dentro dela, dentro do subconsciente, ela não quer ter um relacionamento nunca, porque o relacionamento dos pais foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento ruim. Mas a pessoa tem a necessidade de se relacionar. Isso é uma necessidade humana. A pessoa tem a necessidade de se relacionar. Ela acaba se relacionando, mas dentro dela existe um bloqueio sobre o relacionamento. Vai ter problema. Então são duas Agora, situações distintas que estão trazendo um problema em comum. Pode falar, Ed Carlos. o que vai distinguir se depois do tratamento eles vão ficar juntos ou não é aquela questão. Se o outro parceiro é destrutivo, exemplo, coloca a autoestima dela lá embaixo, ou não quer, faz de tudo para que o relacionamento não dê certo. Uma vez você tratando a autoestima dela, vão cada um para o seu lado. Ela resolve que não vai manter esse relacionamento abusivo. Agora, já se o outro parceiro realmente quer que ele se dê bem, o relacionamento dele depois desse tratamento só vai melhorar cada vez mais. Isso é o que vai distinguir se o tratamento vai fazer com que eles se separem ou não. É, Se o relacionamento é abusivo. na realidade, essa questão deles manterem um relacionamento pós o tratamento, né? Após o tratamento. Se eles vão manter um relacionamento ou eles vão tomar uma decisão de não manter, isso já vai ser uma coisa muito pessoal do casal ali, dos dois, né? Aí já não cabe a gente. Não cabe a gente como terapeuta. A gente não está fazendo. A gente não está fazendo aqui, só um adendozinho aqui. A gente não está fazendo aqui um papel de intermediador ali do relacionamento. Não. A gente está trabalhando o indivíduo para que eles estejam bem e possam tomar as decisões da sua vida, da vida deles, né? Eles possam tomar essa decisão da melhor forma possível. Aí eles vão entender o que é melhor para eles. Mas a gente não está intermediando o relacionamento em si. Existem terapias de casais, como eu falei, que eu já fiz, já trabalhei muito com isso. Existem terapias de casais, existem vários tipos de terapias para que o relacionamento em si, a gente trabalhar diretamente o relacionamento. Nesse caso dessa terapia nossa aqui, a gente trabalha o indivíduo. Tem como a gente trabalhar o relacionamento também? Tem. Mas eu, particularmente, eu prefiro trabalhar o indivíduo. Porque, vamos imaginar aqui, Ed Carlos, o seguinte, que a gente trabalha o relacionamento hoje, o relacionamento em si da pessoa. Inclusive, como eu falei, eu trabalhei anos fazendo isso, trabalhando no relacionamento das pessoas. Só que eu via algo que acontecia o seguinte, naquele momento o relacionamento era tratado e ficava bem. Passava-se um tempo, aquelas pessoas elas não tinham se tratado, cada um na sua demanda emocional, não tinha se tratado. Os problemas apareciam de novo depois. Então, assim, quando a gente trata ali o relacionamento em si, a gente vai ajudar, vamos ajudar sim aquele casal. Mas por não ter desbloqueado cada um de forma individual, muito provavelmente esses problemas vão voltar à tona novamente. Então, por isso, hoje eu prefiro usar minha metodologia de tratar de forma individual. Então, Pode falar. eu queria dizer assim, a gente não vai interferir se eles vão se separar ou não, mas uma vez que você consegue fazer com que ela resgate aquela autoestima dela que é baixa, se o relacionamento realmente for destrutivo, ela vai dar um basta naquilo. Porque na maioria das vezes o que adoece ela é o relacionamento abusivo. Isso eu vejo muito, muito mais fácil de acontecer. Não é regra, tá? Eu gosto de falar isso, não é regra. Mas eu vejo isso muito mais fácil de acontecer da seguinte forma. Um dos cônjuges não quer ser tratado. A gente trata um. Apenas um. O outro não quer ser tratado. Esse um que foi tratado, é muito provável, ele depois que ele se sentir bem e o outro não foi tratado, o outro ainda continuar com o problema e falar assim, poxa, eu não quero continuar vivendo isso. Isso eu vejo de forma mais fácil de acontecer. Aí acontece da pessoa que foi tratada tomar uma decisão. Não quero estar vivendo essa situação.
Pronto. Quando a gente trata os dois e os dois estão bem agora, eu acho muito mais fácil eles manterem o relacionamento. A não ser que não exista sentimento o suficiente para eles manterem o relacionamento. Mas, vamos lá, todavia, se eles aguentaram até agora, né, juntos ali, com problemas, mas aguentaram juntos, muito provavelmente existam sentimentos verdadeiros. E uma vez que existem esses sentimentos verdadeiros e eles foram tratados, é muito mais provável que eles se mantenham juntos. Agora, vamos dizer que não existe um sentimento verdadeiro, que o que existe ali seja assim um medo de terminar, seja um medo de terminar, tanto Uma medo questão de terminar e não conseguir arrumar outro. terminar e não conseguir outra pessoa, estar com outra pessoa, ou às vezes não é nem tanto estar com outra pessoa, porque às vezes quando a pessoa está num relacionamento abusivo, ela realmente ela não quer outra pessoa na vida dela. Ela quer seguir a vida só. Mas assim, terminar e não conseguir seguir a própria vida, ou existem muitos N fatores, né? Que a pessoa fala assim, poxa, eu não estou bem, mas eu não quero terminar por isso, por isso, por isso. Mas às vezes não existe um sentimento ali. A questão que existe talvez seja uma dependência, seja algo nesse sentido. Se a pessoa sente isso, não existe um sentimento verdadeiro e eu tô sendo um conselheiro sentimental agora, né? Se a pessoa sente isso, mas ela não se sente bem o suficiente para tomar uma decisão e seguir em frente, o tratamento vai ajudar ela também a tomar uma decisão assertiva. E o bom é isso, tá? Quando a pessoa está bem equilibrada emocionalmente, as decisões são mais assertivas. Mas vamos imaginar aqui que as duas pessoas tenham feito o tratamento, estejam bem emocionalmente e consigam manter esse relacionamento. Eu prefiro pensar dessa forma, que é mais um final mais feliz, né? Do que uma separação, término. Mas enfim, a pessoa toma a decisão que ela quiser. O importante aqui, nós como terapeutas, é fazer com que a pessoa que passou pelo tratamento, ou até mesmo as duas tenham passado pelo tratamento, elas se sintam bem a ponto de tomarem a decisão assertiva. A palavra é essa. Você vai tratar as emoções dele. Agora, o que vão fazer depois do tratamento aí é de cada um. Exatamente. As decisões, inclusive não só a decisão do relacionamento, de manter ou não relacionamento, mas as decisões da vida. Tem tanta. Outra coisa, elas podem começar a tomar decisões juntas agora para um crescimento mútuo. Então, as possibilidades são inúmeras. O que a gente precisa é tratar cada um de forma Do lado individual. emocional, né? Eu falo pela minha experiência, tá? Vocês que me acompanham aí sabem, eu desenvolvo pessoas há 20. Esse ano faz 24 anos que eu desenvolvo pessoas, né? Está completando 24 anos. E eu desenvolvendo pessoas, eu descobri que quando você trata, ó, deu trava-língua aqui. Quando você trata o sintoma, por exemplo, quando a gente trata ali um casal com terapia, não desmerecendo, tá? Nenhuma terapia de casais. Mas quando a gente trata ali os sintomas daqueles problemas, só os sintomas, muitas vezes eles vão voltar. Mas quando a gente vai na causa individual, raramente vai voltar novamente. Então eu prefiro tratar a causa individual para que esses sintomas literalmente desapareçam. Arrancasse pela raiz, né? Exatamente. A hipnose é um processo cirúrgico, né? Não só a hipnose em si, porque assim, ó, o que é que a gente trabalha aqui? Geralmente nesse. A formação que eu faço de terapeutas, eu trabalho com a hipnose em si, de uma forma completa, como ferramenta, tá? O curso de hipnose é completo. Eu falo da hipnose desde 1500 anos antes de Cristo, usada no Egito já de forma medicinal, até os dias de hoje. Então o curso fala sobre isso. O curso fala sobre hipnose de entretenimento, hipnose de palco, a diferença de tudo isso. Eu conto a história da hipnose e aí eu trago a hipnose para a medicina. Na realidade, toda a história da hipnose está baseada na medicina, tá? Os precursores da hipnose, desde os tempos de 3.500 anos atrás, já era baseado tudo na medicina. Então vocês vão ver isso no curso. Quem não tomou o curso, tome o curso, por favor, né? Não vai deixar de fazer o curso porque você vai adquirir muito conhecimento. Então, nesse curso a gente fala sobre tudo isso. Tem um curso, são cinco agora, porque depois a gente vai ampliar isso. Mas são 5 certificações diferentes dentro desse curso. Um curso de hipnose completa, avançada, inclusive hipnose clínica. Um curso de inteligência emocional, life professional, ou seja, para você usar para a vida e para a carreira. Completo, são todos esses 23, 24 anos que eu tenho de desenvolvimento pessoal. Tudo ali dentro desse curso, tá? Tudo isso que eu falei, esses métodos que eu falei aqui agora, tá tudo dentro desse curso. Um curso de analista comportamental, ou seja, você vai se formar como analista comportamental, descobrir o perfil executor, enfim, você vai se formar como analista comportamental de forma completa. Olha só quanta coisa tem. Essa mentoria faz parte do curso de formação completa. Você vai assistir essa mentoria e outras mentorias, vai participar de mentorias. E uma formação
em atendimento online completo também. Então, assim, olha só a bagagem que isso traz para você, terapeuta. Para você que já é terapeuta ou você quer se formar como terapeuta. Por que eu estou falando isso tudo aqui, Ed Carlos? Porque eu não utilizo apenas uma ferramenta nos meus tratamentos. Olha o que eu utilizo geralmente, assim, as ferramentas que eu utilizo dentro dos meus tratamentos, dentro da metodologia que eu criei. Eu utilizo hipnose como ferramenta para a gente ir mais profundamente buscando as respostas ali do subconsciente. Então, hipnose, coaching, eu sou formado como coach, então eu utilizo o coaching dentro do meu tratamento. Constelação sistêmica familiar, análise comportamental, tá? Então, assim, PNL, eu utilizo. Oi? Hipnose exoriana. Hipnose Também. ericksoniana, tá? Então, assim, eu utilizo todos esses métodos dentro do meu tratamento. Por isso que o tratamento, a metodologia que eu criei é tão eficaz. Eu sou formado como terapeuta holístico. E se você não sabe, você que está me assistindo agora não sabe o que é um terapeuta holístico, é um terapeuta que olha o sistema como um todo. A gente olha tudo, desde a infância da pessoa até a vida de hoje. Família, trabalho, área social, área financeira, tudo a gente Você analisa. busca informações desde a vida intrauterina até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque não é apenas a pessoa, eu vou aprender hipnose e vou me tornar um terapeuta. Pode sim. Só que quando você adquire outras experiências e outras formações, você pode ajudar ali o seu paciente das mais diversas formas possíveis para ajudar com que ele se resolva, com que ele se ressignifique. O nosso papel é ajudar o paciente na sua ressignificação, na sua estruturação de identidade. Tá? Então isso é simplesmente fantástico. Ed Carlos, estamos chegando ao final, tá? dessa mentoria. Gostei bastante, bem rica. Tem mais algo a estar trazendo para abrilhantar mais aí essa mentoria? Ou alguma pergunta que você queira fazer dentro desse. Porque a gente falou que esclareceu tudo que eu tinha dúvida. É só isso mesmo. Bacana, meu café esfriou aqui, todo mundo café, então deixa eu tomar um golinho de café aqui. Todos os possíveis pontos que possam gerar esse fim ou não de relacionamento, eu acho que a gente abordou aqui. Bacana. Às vezes eu olho pro lado aqui, gente, que eu tenho monitores aqui na minha frente aqui, ó. Às vezes eu olho para cá, olho para cá, olho para cá, olho para a câmera, então, às vezes o pessoal vê eu falar, às vezes quando é Ed Carlos fala, eu olho para esse monitor de cá, tô vendo Ed Carlos aqui agora. Aí olho, aqui tô vendo Ed Carlos, ali tô vendo Ed Carlos. E aqui eu tô olhando para a câmera. Bom, então é o seguinte, pessoal, essa abordagem, né, do Ed Carlos foi muito interessante, tá? Ele, inclusive, eu vou até falar aqui, Ed Carlos, ele abordou duas questões. Uma questão foi terapia com casais, como fazer essa terapia com casais da melhor forma possível, né? E aí eu trago isso para vocês. Dentro dessa metodologia que eu ensino aqui, vocês podem utilizar outras, como já utilizei, tratar os dois juntos e tal. Hoje, eu trabalho de forma individual. Por exemplo, eu vou trabalhar no mesmo tempo, ao mesmo tempo, mas não juntos. Um casal eu posso atender um no dia, outro no outro dia. Eu posso atender no mesmo dia, um no horário, outro no outro horário, mas raramente eu vou atender juntos. Eu posso até fazer uma consulta juntos para sentir como eles estão, sentir a demanda deles ali. Eu posso até fazer uma consulta junto com eles. Eu vou fazer um mapeamento separado, tá? Um mapeamento de cada um separado. E aí eu posso fazer, inclusive, a primeira consulta com eles juntos só para sentir ali. E nessa consulta, na realidade, eu não vou fazer da forma tradicional que eu faço, que na primeira consulta do tratamento a gente faz ali um mapeamento subconsciente, né? Não é um mapeamento emocional. O mapeamento emocional foi a primeira consulta para a gente entender o que é a demanda emocional ali do paciente. Só que na primeira consulta do tratamento, a gente faz um mapeamento do subconsciente. É quando a gente traz ali a primeira indução hipnótica com o paciente e tal. Eu posso trocar essa primeira consulta para uma consulta juntos, para como se fosse uma continuação do mapeamento emocional. Só que com eles juntos. Eu já tenho dois prontuários, de um e de outro separado, que fiz no mapeamento. Aí eu faço agora a primeira consulta do tratamento, eu posso fazer junto com eles, juntos ali, mais uma extensão do mapeamento emocional que eu fiz, para entender melhor juntos agora como é que funciona a mente deles. Pronto. A partir daí, trato de forma separada agora até o final do tratamento. Pode falar, Ed Carlos. É importante você, no final do tratamento, você perguntar a ambos o que realmente eles estão dispostos a fazer para que o relacionamento deles
melhore, não volte àqueles padrões que eram antes. Se eles realmente estão dispostos a permanecer juntos, cada um vai abrir mão de alguma coisa ou ampliar algo para que o relacionamento deles se dê bem. Também, também. Isso é importante. E assim, ó, nesse momento aí, a gente tem que ter cuidado para não entrar numa DR, né? Uma discussão de relacionamento. Eu faria isso depois da ressignificação. Eu poderia juntar os dois de novo. E aí, conduzi-los. Eu ia estar trabalhando com o PNL, que é Programação Neurolinguística, que é a questão do foco seletivo, projeção seletiva, está dentro da PNL, Programação Neurolinguística. Eu poderia fazer agora uma sessão com eles juntos. Uma ponte ao futuro. Uma ponte ao futuro. Pronto, ótimo. Rapaz, esse menino vai longe, viu? De Carlos vai longe. Eles fazendo possíveis eventos, deles se dando bem. E como cada um poderia fazer para que esse relacionamento mude. Existe, dentro da ponte ao futuro aí, né, que é uma projeção também, né, de vida deles, é interessante, inclusive, você fazer com eles juntos, porque a gente vai ver ali, né, eles vão ver na realidade, o que é que eles têm em comum dali para frente. Quais são os projetos que eles têm dali para frente? Inclusive, naquele momento, eles podem, juntos ali, visualizarem o futuro deles. E quando eles visualizam, quem conhece a ponte ao futuro sabe disso, quando a gente aplica ela dentro da PNL, com a ferramenta da hipnose, aquilo ali a pessoa vivencia literalmente. O cérebro da pessoa, a mente da pessoa entende que aquilo já aconteceu com ela, então ela vai naquela direção. Ela é como se fosse uma viagem que você está fazendo para uma cidade que você já foi de outra vez. Você já sabe o caminho daquilo ali. Então essa projeção que a gente faz, que é a ponte ao futuro, ela traz uma realidade à mente. Por mais que aquilo não tenha acontecido ainda. Então é interessante. Se fizer com os dois, eu acho legal. Pode falar. O subconsciente de cada um vai trabalhar de maneira que para fazer com que aquilo que foi feito em consultório a ponte ao futuro aconteça. Exatamente. Você já observou, Ed Carlos, que quando você faz uma ponte ao futuro com alguém, você também visualiza tudo? Você como terapeuta? Sim. A pessoa tá falando ali, ó, ela tá projetando na mente dela da forma que ela enxerga. Só que nós, terapeutas, se eu for parar para lembrar aqui, eu tenho várias pontes ao futuro aqui de pacientes meus. E eu vou buscar aqui, eu vou lembrar. Aí cada pessoa vai puxar, tipo assim, de maneira diferente, né? Ela projeta Cada dentro um do seu vai sistema projetar de lúdico ali, maneira né? diferente. Representacional lúdico. E a gente também no nosso. Só que assim, a visão que cada um tem ali, naquele momento ali, é importante para eles, de forma individual. Mas elas conseguem se conectar. Porque a gente se conecta com o paciente. Então a gente consegue conectar os dois pacientes ali também na ponte ao futuro ali. Dá para fazer sim. Bacana, muito legal. Essa questão Indico isso aí. Pode falar. de ponte ao futuro, isso foge um pouquinho, mas é a mesma coisa quando você lê um livro, você vai criar aqueles personagens como ele é. Aí depois você pega e assiste o filme do mesmo livro. Exatamente. E duas pessoas podem ler o mesmo livro e cada um ter a sua interpretação da mesma história. Diferente. Né? Cada um tem sua interpretação ali, a história é a mesma, mas cada um tem sua A história é a interpretação. mesma, só que eles vão interpretar de maneira diferente. Isso, mas a condução da história vai ser a mesma no Mas a final. finalidade é a mesma. É a mesma. O objetivo é o mesmo. Isso é bom, isso é bom. Uma ponte ao futuro aí. Inclusive, se não quiser fazer na primeira consulta, como eu falei, quiser deixar para depois da ressignificação, ótimo também. Vai ficar super bacana isso aí e as pessoas. Da ponte ao futuro, eu fazeria nas últimas sessões, quando fosse fechar o tratamento. Nas últimas sessões. Fica legal, muito legal, porque você já fez a ressignificação de cada um. Tudo, né? Como é que... Você já tratou a parte emocional? Já tratou o emocional, desbloqueou e agora eles vão dar um segmento para a vida deles. Agora vai fazer projeções para o futuro, depois de ter se libertado desses padrões. Não, fica muito legal mesmo. Bom, nós vamos finalizar agora, tá? Essa mentoria, tá? E já tem uma hora aqui de mentoria quase aqui fechada. Ed Carlos, mais alguma dúvida? Mais algo assim para trazer agora? Não. Pronto. Então, pode fazer suas considerações finais aí que eu vou encerrar aqui com o pessoal também. Valeu, Samuel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pronto, Ed Carlos, para fazer as considerações finais, é bem sucinto. Bom, pessoal, vocês estão aqui comigo agora nesta câmera aqui. E assim, olha que coisa bacana, né? Uma sugestão do Ed Carlos hoje trouxe aí toda essa discussão aí de como fazer um tratamento com casais, né? De forma individual, enfim.
vocês entenderam. Até a próxima mentoria, tá? Assista a próxima mentoria, tá aí logo em seguida. Eu não sei qual o tema da próxima mentoria aí, mas vocês já vão estar assistindo em seguida aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Outra coisa, faça o curso completo, tá? Você está na mentoria aqui, faça o curso completo de formação terapêutica com hipnose clínica, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.